Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 11. Nós vamos extrair aqui desse comentário da lição alguns exemplos na vida do rei Ezequias. Vamos estudar hoje o reinado de Ezequias. Lição 9, nós estudamos sobre o rei Joás. E a lição passada, a lição de número 10, nós comentamos o cativeiro do Reino do Norte, né? O cativeiro assírio. E hoje nós voltamos para o Reino do Sul, falando então de Ezequias. Esse rei Ezequias, ele é uma pessoa que traz aí muitos exemplos interessantes. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre Ezequias, eu quero ler aqui um artigo que eu tenho no computador a respeito dos 3 últimos reis que governaram antes de Ezequias. Esses 3 reis são vistos aqui como os reis medíocres, que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, também 26 e capítulo 27. Esses livros de crônicas e reis, nós devemos acompanhar essas leituras de alguns capítulos anteriores e posteriores à história que está sendo comentada para facilitar a compreensão. Mas isso depende muito do seu tempo, depende do tempo de cada pessoa. Porém, é muito importante a gente fazer essa leitura. Na escola dominical, na igreja, nós temos mais tempo quem sabe, de encontrar detalhes, né? Trocar ideias, apresentar mais detalhes. A nossa aula aqui, a gente tem o objetivo de ajudar aqueles irmãos que não podem estar na escola dominical. Então a gente extrai algumas lições, alguns exemplos para ajudar os irmãos que estão aí impossibilitados de estar. Mas você também que é professor pode tirar proveito de alguma coisa que a gente falar e pode aplicar também na sua aula. Então veja bem, são 3 reis que governaram antes de Ezequias, após a morte de Joás. Joás é aquele que nós estudamos na lição 9, que foi preservado com vida quando tinha apenas 1 ano de idade. Joiada e a sua mulher, Joiada era o sacerdote, eles guardaram aquela criança porque aquela maldosa rainha Atalia estava matando todos os parentes, todos os familiares, toda a linhagem real, e inclusive os seus netos. É uma lição, nós estudamos a lição 8, que é uma lição muito triste, e ver uma situação dessa. Mas o reino estava realmente indo de mal a pior. E ele foi escondido por 6 anos e depois foi empossado como rei. E a sua história foi muito interessante. Ele governou por 40 anos, o rei Joás governou por 40 anos. Aqui tem alguma anotação a respeito dele, diz assim, ele foi coroado aos 7 anos de idade por Joiada, que é o sumo sacerdote que estamos falando, promoveu a paz, a prosperidade, reformou o templo, destruiu altares de Baal, mas abandonou a Deus depois que o sumo sacerdote Joiada morreu. Nós já estudamos isso, né? E aí a coisa começou a ficar difícil. Depois entra Amazias. Amazias reinou por 29 anos. Ele foi basicamente bom, mas não eliminou completamente a adoração aos ídolos, organizou e reuniu o exército. Ao final, Amazias acabou rejeitando a Deus, observe, rejeitando a Deus e entregando-se à idolatria. Como consequência, Deus permitiu que uma parte de Jerusalém fosse destruída pelo Reino do Norte, que era o Reino de Israel, a parte que estava ali em Samaria, que a gente via aquela disputa entre os reis do Norte e rei do Sul. Então, isso aconteceu nos dias de Amazias, que reinou por 29 anos. Ele acabou sendo assassinado pelos seus próprios soldados. Depois vem o rei Azarias, que é também conhecido como rei Uzias. Rei Uzias, ele é um pouco mais conhecido, a sua história, por um fato que aconteceu na sua vida. Vamos ler aqui para a gente comentar. Ele construiu uma cidade chamada Elate, possuiu muitas fazendas e vinhas, construiu reservatórios de água, fortificou torres, organizou o exército, foi tão poderoso, observe isso aqui, ele foi tão poderoso que sua fama se espalhou por todo o Egito, porém, violou as leis de Deus em relação à função sacerdotal. Então Deus o feriu com lepra. Lembra o que aconteceu com ele? Caso você não lembre, leia 2 Reis capítulo 15, versículo 1 a 17, você vai ver. Esse rei, ele se achou tão poderoso
pelo fato do seu sucesso, embora distanciando-se de Deus, que ele desconsiderou a função sacerdotal. E ele achou que sendo o rei, sendo majestade, ele podia fazer tudo. E ele entrou no templo para oferecer sacrifícios e Deus não agradou disso. Ninguém deve invadir a posição ou o ministério do outro. Ninguém deve. Se Deus colocou alguém em um determinado lugar, deixe que Deus o use. Deixe ele cuidar das coisas que Deus lhe capacitou ou lhe designou para fazer. Nós temos cada um a nossa posição diante de Deus, no reino de Deus. Deus coloca cada pessoa para uma coisa. O rei, naqueles dias, a gente vai ver aqui, inclusive na vida de Ezequias, quando ele era um rei que fazia as coisas de acordo com a ordem de Deus, ele é mais ou menos semelhante a um pastor que cuidava do povo, considerando como obra de Deus, como reino de Deus. Embora sendo um reino político, um reino monárquico, eles cuidavam disso como que cuidando do povo de Deus. Mas quando ele era um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, essa visão era distorcida e ele governava apenas politicamente. E aí ele partia para a idolatria, o que aconteceu com todos esses que a gente falou aí, e o final, infelizmente, era trágico, né? Então o que acontece? Uzias, ele entra no templo para oferecer um sacrifício que não era coisa de rei fazer. Ele era majestade, mas na área da religião, na área da adoração a Deus, tinha aquela pessoa específica que era o sacerdote que fazia isso. Não era o caso do rei. Então Deus não agradou, e Deus o feriu com lepra e ele morreu. E inclusive o capítulo 6 de Isaías, lembra? No ano que morreu o rei Uzias. É isso aí. Então faz parte dessa história aí. Uma das coisas aconteceu com Uzias. Depois vem Jotão. Jotão governou 16 anos. Ele reconstruiu o portão superior do templo, reconstruiu muros, cidades, mas ainda permitiu adoração a ídolos. Observe que todos faziam alguma coisa que era bom, mas a idolatria estava avançando. Depois vem Acaz, que reinou 16 anos. Esse aqui, preste atenção, sacrificou seus próprios filhos aos deuses pagãos. Olha que coisa terrível. E fechou as portas do templo. Foi um dos piores reis de Judá. Foi um dos piores. Pecava abertamente, construindo altares a Baal por todos os recantos de Jerusalém. Em vez de confiar em Deus, Acaz buscou proteção na Assíria. Olha que coisa tremenda, irmãos. Oferecendo dinheiro ao rei assírio se este atacasse Israel e Síria. Porém, após algum tempo, o rei Tiglat, ele, que é o rei da Síria, virou-se logo contra Acaz e o seu reino, obrigando-o a pagar impostos regularmente. Acaz se apoderou do dinheiro do templo para pagar, para pagar o país invasor, tirando de coisas da casa de Deus para pagar impostos de monarquia, imposto do império, para o império. Perdeu o temor, perdeu o respeito às coisas de Deus. O seu final também não foi bom. Olha, aí vem Ezequias, que é o rei que nós vamos estudar. Reinou 29 anos, dedicado, seguidor de Deus, limpou o templo, reabriu suas portas, reinstalou sacerdotes, seus deveres, organizou uma orquestra para ajudar na adoração, destruiu os ídolos, inclusive a serpente de bronze que vinha desde os dias de Moisés, porque o povo estava adorando, e isso não era para ser adorado, né? Celebrou a Páscoa e até convidou o povo do norte para participar. E recebeu de Deus uma cura e mais 15 anos de vida. Você conhece a história de Ezequias, registrada em 1 Reis 16, versículo 20, né? E depois temos também 18, do 1 ao 20. E registra também em 2 Crônica. A sua cura, o seu milagre está registrado por Isaías, o profeta que escreveu o seu livro, e ele registra esse fato também no capítulo 38 do seu livro. Ele registra o milagre que Deus fez na vida de Ezequias, pelo fato dele ser uma pessoa temente, obediente a Deus, e ele fez um pedido numa hora muito difícil, né, da hora da sua morte, ele doente, e ele faz um pedido a Deus, ele relembra Deus. É lógico que não era necessário isso, mas ele fala para Deus: Deus, eu fiz o que era reto e tal. Ele fez uma reivindicação, né, do seu esforço diante de Deus, e Deus se compadeceu por causa da sua oração, da sua lágrima, do seu choro. E Deus lhe deu mais 15 anos de vida. E ele já tinha sido uma pessoa abençoada
e ele reinou ali por 29 anos, né? Foi uma coisa muito importante no reino de Israel. Olha o textuário da nossa lição. Vamos voltar para a revista? O textuário da nossa lição é o versículo 5 do capítulo 18, do segundo livro de Reis. Ele fala assim, ó: no Senhor Deus de Israel confiou. Isso Ezequias. De maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes os que foram antes dele. Nem antes dele, nem depois dele. Não teve um rei semelhante a ele. Olha, que coisa boa, não? Isso é muito bonito. Uma pessoa que partiu para a eternidade e deixou uma história, um legado como esse. Isso nos chama atenção para pensar no seguinte: como é que estamos vivendo na obra de Deus? Como estamos tratando o reino de Deus? Eu sempre falo isso. Nós precisamos ter muito cuidado com a maneira que nós tratamos as coisas de Deus, para que lá na frente, quando depararmos com Deus, nós sejamos bem-sucedidos, vamos dizer assim, né? Não sejamos surpreendidos por algo indesejável, mas que possamos alcançar aquilo que a Bíblia promete ao fiel. E a nossa história fique aqui, que as pessoas lembrem de nós como alguém que era temente a Deus, alguém que era obediente, alguém que era usado por Deus, alguém que era fiel a Deus, enfim, alguém que glorificou o nome de Deus. Pense nisso e vamos mudar de atitude a cada dia para melhor. Vamos para a lição? Nós estamos fazendo um comentário de alguma coisa para introduzir o assunto, porque essas aulas comentando a vida dos reis, elas são, vamos dizer assim, muito extensas, porque tem muito assunto a ser falado em relação ao trabalho do rei. Então, se a gente for comentar tudo, irmãos, fica muito extenso, muito longo. Eu acompanho alguns ensinadores, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho, que eu ouço, gosto de ouvir, porque eu pesquiso, eu preciso aprender para ensinar, né? Então, tem alguns que faz aí um vídeo de 1h30, certo? De 1 hora, de 2 horas, de 50 minutos. E é bom, é muito bom para o professor que vai pesquisar, que vai estudar, é muito bom. Mas de um modo geral, o vídeo às vezes fica um pouco cansativo. Tem pessoas que arrastam o vídeo, vai lá para frente. Então a gente faz o possível aqui para não ser muito extenso, sempre motivando os irmãos a ir para a igreja. Vai para a sua escola dominical na sua igreja, porque ali você tem tempo de aprender aquilo que você não aprende aqui. Você tem tempo de perguntar, você tem oportunidade de perguntar, de participar, de expor a sua ideia. Inclusive, quero dizer também, se o irmão quiser colocar aí no comentário do vídeo, né, você comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, nós temos aí os contatos aí no nosso canal, você pode até nos ligar se quiser, e caso você queira dar o seu joinha, né, você vai dizer que gostou. Se você não gostou, pode, né, dar o dislike também, não tem nenhum problema, fique à vontade. Se você não é inscrito, inscreva no canal, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas. Compartilhe o vídeo com alguém se você gostou, alguém que você sabe que gostaria de ouvir uma aula de escola dominical, e porventura às vezes nem está acostumado com isso, você pode nos ajudar. Mas enfim, a gente vai lutar para não ser tão extenso por esses motivos, porque também nem toda pessoa que abre um vídeo ele tem tempo de ficar 1 hora, 1h30 ouvindo. Então a gente não vai ser tão extenso. Mas vamos lá. O justo reinado de Ezequias é o primeiro tópico da lição. Ele foi um rei reformista. O que ele fez, irmãos? O que Ezequias fez? Olha, Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e lhe propôs uma nova aliança. Sabe por quê, irmãos? Desde os tempos de Salomão, o reino veio declinando. E já se passaram aí muitos anos. E olha, os 3 reis que a gente falou aí, eram reis de Judá. Estavam envolvendo com a idolatria, assim como o reino do norte estava, o reino de Judá também já estava, o reino do sul. Então, ele promove uma aliança para a gente buscar um renovo, promover uma mudança. Entre isso, o que ele fez? Ele mandou destruir os altares pagãos, mandou reabrir as portas do templo. O templo estava fechado desde os dias de Joás, que ele mandou fechar, né? Não abria-se mais o templo. Olha só, mandou restabelecer as ofertas e os sacrifícios. Ofertas aqui naquele tempo não tem nada a ver com a oferta de hoje. Hoje nós vamos para a igreja, a gente dá uma moeda, a gente dá uma notinha de R$2, de 5, de 10. Aquilo que você pode. Né? Você dá uma oferta de R$50 no culto. Isso depende da sua condição, da sua disponibilidade, do seu coração.
Quem dera a gente pudesse, todo dia na igreja, dar R$50, dar R$100. Oh, que é isso? Ora, isso é para a obra de Deus, para a manutenção da obra de Deus. Nos dias que vivemos, é o dinheiro que funciona. Naquele tempo eles traziam animais, traziam mantimentos, farinha, não era assim? Leia, pesquise aí, você vai ver. Eles traziam o mantimento. Não foi o que Malaquias disse? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Porque os sacerdotes e as suas famílias viviam do dízimo. Eram sustentados com aquilo que se trazia para a casa de Deus. Hoje é diferente. A igreja, ela manuseia o dinheiro, né? Ela aplica o uso do dinheiro, porque é a nossa época. Tudo se movimenta hoje com dinheiro, com recursos. Aliás, daqui a alguns anos alguém disse que ninguém vai ter nem dinheiro mais. Será apenas virtual. Está caminhando para essas coisas, né? Mas a igreja sempre usa dos recursos da época. Então, esse dinheiro entra para a igreja como oferta, como dízimo, e ele é aplicado e deve ser aplicado honestamente, rigorosamente, honestamente. Porque vai ter um acerto um dia com as pessoas que lidam com o dinheiro da igreja. Ele deve ser aplicado no reino de Deus. Mas tem as pessoas que também são mantidas com os recursos da igreja. Isso é lógico, a gente não vai entrar nesse mérito, porque o assunto é outro. Mas nós devemos ter prazer em ajudar a obra de Deus. O povo estava não trazendo mais nada para o templo, né? E Ezequias restaura isso. Ele restaura as ofertas, ofertas pacíficas, aquelas ofertas pelo pecado do povo. O povo pecava e ninguém se preocupava mais, não procurava sacerdote, e ele restaurou tudo isso. Vamos fazer uma aliança, vamos mudar, vamos buscar a Deus. Por isso o seu reino foi próspero. Outra coisa que ele fez, irmãos, ele manda celebrar a Páscoa. Há quem diga que desde os dias de Salomão, a Páscoa não estava mais sendo observada regularmente. E ele institui novamente a Páscoa. Ele promoveu uma aliança. Por isso ele é chamado aqui de rei reformista. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Lembre que eu falei agora mesmo que ele encarava o reino, ele encarava a nação como o reino de Deus. Isso era importante, porque o princípio, o projeto, o propósito principal de Deus era esse, um reino teocrático. Eu já falei isso aqui em outras aulas. Mas o povo exigia um rei, e Deus deu o rei, e veio vindo, mas Deus interessava que esse rei fosse obediente, seguidor dos seus princípios, dos seus estatutos, e tratasse o povo como o povo de Deus, e não simplesmente como uma nação. A nação ela é composta de pessoas de várias crenças, mas Israel não. Israel era um povo que servia o único Deus. Então, a ideia, o propósito, o objetivo de Deus é que o rei cuidasse disso também. Não simplesmente administrasse o governo, ou simplesmente cuidasse de alimentação, de animais, de casas, de construções, como a gente vê aqui. O poder de construção estava na mão do rei. Tudo estava na mão dele. Mas Deus queria que ele também cuidasse da obra do povo como povo de Deus. Como o povo de Deus. Vamos lá. Segundo ponto. Purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar, santificar a casa do Senhor. Retiraram, olha aqui, irmão, que coisa boa. O templo estava, sabe? O mineiro usa uma expressão assim, estava a Deus dará. Sabe o que é isso, né? Estava aquele negócio assim. Tanto faz a água correr para baixo como para cima. Era assim que estavam as coisas. Mas eles fizeram o seguinte, retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. Estabeleceram o culto, o sacrifício, conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Levaram vários dias purificando, limpando, porque eles iam voltar, ou voltaram, a servir ao Senhor, a adorar o Senhor, a cultuar o Senhor. Adoração nacional. Isso aqui eu gostei muito, mas muito mesmo. Gostei muito disso aqui. Tem um tipo de comentário que eu não vou fazer aqui, eu vou fazer na igreja. Eu tenho o privilégio de ser um professor de escola dominical na minha congregação. E eu vou estar comentando na nossa aula, não aqui. Mas você vai imaginar. Olha, a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou
os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita emoção ou comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa de Páscoa, que há muito tempo não se via. Capítulo 30, versículo 1 de 2 Crônicas. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Eu não vou ler mais não. Lembra que o reino foi dividido nos dias de Salomão? 2 tribos ficaram sendo o reino do sul, reino de Judá. 10 tribos com a sede em Samaria, reino do norte. Então eram 2 reinos. O reino do norte, nós estudamos aí sobre o seu cativeiro semana passada, e, sabe, desenfreadamente a idolatria tomou conta desde os dias de Jeroboão, depois veio Acabe e tantos outros, Acasias e assim por diante. Judá, por um tempo, permaneceu, e depois aconteceu, como a gente viu aí, com os 3 reis anteriores a Ezequias. Mas Ezequias promove uma renovação, uma aliança, faz uma aliança nova com Deus e o povo. E aí sabe o que ele faz? Manda chamar as 10 tribos do norte e diz assim, vem cultuar com a gente. Sabe que assunto traz esse, né? Vem cultuar com a gente. Somos uma nação só. Somos um povo só. Eu não vou comentar o que isso aqui está sugerindo para os nossos dias, não. Eu vou comentar na aula, dentro da igreja. Isso aqui está sugerindo algo muito interessante. Nós somos um povo só. Ah, mas fulano... Não, nós somos um povo só. Se há problemas, há problemas. Com um, com outro, mas nós somos um povo só. O povo de Deus é um povo só. Israel era uma nação só. Estava dividido os reinos, mas era uma nação só. E Ezequias falou, não, a gente precisa ter união, vamos ajuntar e vamos cultuar a Deus juntos. Houve uma grande alegria. Essa convocação do rei Ezequias para o povo de Deus, né, trazendo a santidade e adoração a Deus, e ambas reformas, aqui diz que houve um impacto espiritual muito grande. Ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria, e Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Viu? O povo, quando participou, voltou para casa e disse, nós temos que acabar mesmo com a idolatria. Houve ali um novo ânimo na vida do povo. Deixa eu comentar um pouquinho aqui do segundo tópico. Vamos passar aqui. Veja bem, Ezequias, um reinado brilhante, na direção de Deus, procurando fazer as coisas que agradavam a Deus, mas ele passa por momentos difíceis também. Passa. Olha bem, Senaqueribe invade Judá. Senaqueribe aqui, rei da Síria. Nos dias do cativeiro do norte, o rei da Síria invadiu Salmaneser, né, que fez aquela invasão com Oséias e tal. Hoje aqui nós temos Senaqueribe como rei da Síria. Praticamente 70 anos depois, é mais ou menos isso, né? Ele estava num tempo bem diferente. Mas as ameaças de Senaqueribe foram o seguinte, irmãos, o Império da Síria estava franco crescimento, havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro, que é o caso do Reino do Norte, que nós já comentamos. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu impedir ou expedir o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar Ezequias. Aí ele manda um camarada para ali chamado Rabsaque, e esse homem faz uma ameaça terrível, e ele fala assim, olha, quem é o Deus de vocês? Quem é o Deus de Ezequias? E ele falou na língua hebraica, para que todo mundo entendesse. O homem era poliglota. E ele fala assim, olha, quem é o Deus de Ezequias para livrar vocês da mão de Senaqueribe? Senaqueribe já invadiu tantos países, tantas nações, e foi falando, irmãos, ameaças, coisas terríveis. No segundo ponto aqui vai dizer que Senaqueribe temeu, ele teve um temor por causa disso.
né? Esse grande confronto, ou esse afrontamento, essa difamação era para acabar com o reinado de Ezequias, para frustrar Ezequias. Toda vez que alguém está indo bem, está fazendo as coisas certo, de acordo com a vontade de Deus, levanta alguém para atrapalhar. Pode ter certeza disso. Se você está indo bem com as coisas de Deus, está lutando, está se esforçando, fazendo tudo certinho, Deus está te usando, como diz o velho mineiro, põe a barba de molho, porque vai surgir coisas aí. Mas não esqueça, Ele está conosco. Maior o que está conosco do que o que está com eles. Olha que coisa boa. É palavra bíblica, não é? Então, podemos confiar. Olha, as ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a sorte de Judá, ou toda a corte de Judá. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Certo, irmãos? Ele fala assim, olha, nós estamos com medo, estamos apavorados, porque o reino assírio era um império já, várias nações sendo dominadas, e ele vem agora invadir Judá. Então Ezequias temeu com razão, porque o seu exército era muito pequeno, o seu reino era pequeno em relação ao reino assírio. E ele temeu, mas ele disse assim, nós temos uma saída. Nós temos um Deus que nós servimos. E esse Deus tem um representante aqui entre nós. Tem muitos, mas especificamente Isaías. E vamos chamar o profeta. E ele chama o profeta para orar, a buscar a Deus. E Deus faz um grande milagre. Aqui aprendemos uma lição. Que a Deus, a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão poderosa do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. Não é porque a gente é fiel, porque a gente faz tudo certinho e tal, que a gente não vai ter problema. Sim, vai ter. Mas Deus sempre vai estar do nosso lado. Sempre Deus vai estar nos protegendo, nos ajudando. Aí vem a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Nós estamos no terceiro tópico da lição para a gente concluir. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas. Além de vir aquele homem, fazer aquela ameaça em cima do muro e falar, ele manda cartas. Escreve uma carta. Ou cartas, nem são várias, né? E ele manda essas cartas para o rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas, sabe aonde, irmãos? Levou para dentro do templo. É para lá que a gente deve levar os problemas. É para lá. Tem algumas igrejas aí que intitula a sua igreja de Pronto Socorro de Jesus. Eu não critico não, é uma realidade. A igreja é Pronto Socorro, a igreja é o nosso escritório de advocacia, a igreja é tudo que nós precisamos, sala de conselho, tudo que a gente precisa para a nossa vida espiritual, emocional, profissional, ministerial, conjugal, familiar. Todo tipo de problema que nós temos, a gente leva para a igreja. A gente leva para o templo. Sim, ou seja, apresentamos a Deus em oração. Ezequias pegou aquelas cartas e falou assim, eu não vou rasgar, eu não vou queimar, eu não vou devolver, eu não vou espalhar, eu vou levar para a casa de Deus. Ó, colocou lá. E abriu a boca a chorar. Falou, Deus, olha aí. Olha as ameaças, olha para essas ameaças. O Senhor é o nosso Deus. Aqui diz assim, ó, mas o rei de Judá apresentou as cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Está lá em Isaías 37. Isaías registrou isso. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou que a sua soberania sobre todos, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Falou, não é possível que o Senhor vai deixar nós ser aprisionado por um ímpio, né? O Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo. Maior do que o reino da Síria é o Senhor, é o seu reino. E Deus conforta o rei. Olha o ponto 2, já é o último ponto para nós terminar. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sabe o que aconteceu, irmãos? Está registrado aqui. Está registrado em 1 Reis 19,
capítulo 19, versículo 35. Deus mandou um anjo. Quando Ezequias ora ao Senhor, naquela noite, Deus pegou um anjo e falou assim, desce lá. Nessa altura, o rei da Síria já estava posicionado para sitiar Jerusalém. E as cartas exigiam a sua rendição. Rende logo, porque senão nós vamos invadir. Se vocês não se renderem, nós vamos invadir. Invadir como? Invadir com soldados. Um grande exército, numeroso exército. E exército assírio, irmãos, era, olha que povo mau. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo. Um anjo do Senhor. Desceu lá no acampamento dos assírios. Um anjo só. Matou 185 mil soldados. Desmoronou, acabou com o exército. 185 mil soldados mortos numa noite, por um anjo. Não brinca com Deus, não. Não vamos brincar com Deus. Se alguém te afronta, se alguém te ameaça, se alguém te calunia, se alguém te despreza, te abandona, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Não peça vingança, não. Mas simplesmente saiba que você tem um Deus que está vendo, que está presenciando tudo e sabe como agir para te ajudar. Sabe como te proteger. Se ele permitir que aconteça alguma coisa de ruim com você, ele terá um propósito para isso e ele te esclarecerá, te fará entender e te abençoará e te recompensará por causa disso. Pode ter certeza que Deus vai agir assim. Ezequias orou, buscou o Senhor e Deus agiu em seu favor. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos seus próprios filhos. Leia 2 Crônicas 32 e 21, você vai ver. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Lembra de Saulo? Saulo de Tarso, capítulo 9 de Atos. Saulo sai em direção a Damasco com carta dos sacerdotes da época para arrastar os cristãos, trazer preso para Jerusalém, se ele encontrasse alguém. E no caminho ele depara com uma luz muito forte. E ele cai por terra. Alguém disse que ele caiu do cavalo, outro disse que não caiu. E a Bíblia não fala se caiu ou se não caiu. Mas você não vai imaginar um soldado, um homem como Saulo, andando a pé numa marcha dessa, né? Não é possível. Então, não vamos brigar por causa disso. Analise como você quiser, porque tem gente que é muito polêmico. Não caiu do cavalo, a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo. Caiu. Isso é uma coisa muito boba, irmãos. Existe lógica nas coisas. Só que ele caiu cego, e ficou cego. Mas ele ouviu uma voz tão grande, tão linda. Aquele clarão, aquela luz foi tão forte que ele ficou cego. Só que ele ouviu uma voz que falou assim, Saulo, Saulo. Saulo era o nome hebraico de Paulo. Uma homenagem a Saul. Saulo significa Saul. Paulo era o nome romano. Cidadania romana. Não foi transformação não, viu? Guarde isso. A gente tem até hinos da harpa feito há 100 anos atrás que fala isso, mas não é uma realidade. Deus não mudou o nome de Saulo porque salvou ele, não. Deus, aquele era o nome que ele tinha. Tinha o nome de Saulo por ser judeu. O nome de Paulo é o seu nome, que significa elevado, exaltado. Era um nome romano. Cidadania romana. Ele passou a ser chamado Paulo exatamente por ser conhecido como um soldado romano. Então veja bem, ele ouve uma voz na sua naturalidade, no seu idioma, e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ô Celso, o que você quer dizer com isso? Jesus dizendo assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, mas o Saulo nem conhecia. Aliás, Saulo chegou a ver Jesus, né? Não entre nisso agora. Mas ele não estava indo pegar os cristãos? Ele não estava indo buscar os crentes que porventura tivessem ali em Damasco e trazer para Jerusalém? Pois é. Eram os cristãos que ele estava perseguindo. Só que Jesus falou assim, por que você me persegue? Resumindo, quando alguém persegue o povo de Deus, está afrontando o próprio Deus. E aí a guerra é muito forte. Então, 2 conselhos. Primeiro, não afronte o povo de Deus. Não afronte um servo de Deus.
Mesmo que você seja servo de Deus também. Cuidado com a maneira que você trata um servo de Deus. Respeite, considere, ame, perdoe, releve. Tudo isso a gente precisa fazer. Segundo conselho. Está te perseguindo? Alguém está te perseguindo? Não se preocupe. Deixe que Deus resolva. E Ele vai resolver da melhor maneira. Que Deus te abençoe, irmãos. Que nós possamos guardar os exemplos de Ezequias. Ser essa pessoa que lá na frente alguém vai falar de nós assim, olha, aquele era um homem de Deus. Aquele era uma pessoa de Deus. Porque um dia a gente vai estar lá nas alturas e alguém vai estar aqui falando de nós. Que nós possamos permanecer firmes, confiando no Senhor. Ainda que a luta venha como veio para Ezequias. Mesmo sendo um servo de Deus, honrado, abençoado, o rei que não teve outro igual a ele, antes dele, depois dele, naqueles dias. Mas tinha problemas. Porém, sempre Deus estava com ele. Que Deus te abençoe. Na próxima aula, próxima semana, vamos falar do reinado de Josias e vamos estudar juntos novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.